Graça e paz, irmãos. Estamos no ano da consciência da nossa missão. E eu quero falar um pouquinho sobre consagração e jejum. E eu quero começar dizendo o que é consagração e como se consagrar. Na Bíblia, consagração significa dedicar-se a Deus. Se consagrar a Deus implica abandonar o pecado e dedicar-se a agradar a Deus, conforme Levítico 20, num tempo de jejum e consagração, você separa aquele tempo estipulado para se santificar. Sem televisão, sem internet ou outras coisas que poderão te tirar do propósito. Consagração é santificar o corpo a Deus. Isso inclui o quê? A sua mente, os seus olhos, sua boca, seus ouvidos, ou seja, todo o seu ser. E o jejum? O jejum serve para buscarmos a Deus, renunciarmos à comida por algum tempo, para focarmos em Deus. Procuramos alimentar o espírito e não a carne, ignorando as coisas que normalmente chamam a nossa atenção, como a comida. O tempo de jejum, ele serve para orarmos, buscarmos orientação a Deus. E é um sinal de arrependimento. O jejum, ele fortalece espiritualmente e pode nos aproximar de Deus. Atenção, se você tem algum problema de saúde, consulte o seu médico antes de fazer um jejum. Se for perigoso para a sua saúde, não faça. Deus não quer que você estrague a sua saúde. O jejum pode ser uma prática vazia se não for feita de maneira correta. Isso aconteceu no Antigo Testamento. Em Isaías 58 a gente pode ler isso. Outra coisa, o jejum não muda Deus. Ele é o mesmo antes, durante e depois do seu jejum. Mas jejuar mudará você. Vai lhe ajudar a manter-se mais suscetível ao Espírito de Deus. O jejum não tornará Deus mais bondoso ou misericordioso do que Ele já é para conosco. Ele está ligado diretamente a nós, a nossa necessidade de romper as barreiras e limitações da carne. Há diferentes formas de jejuar que encontramos na Bíblia. E elas são: o jejum parcial. É normalmente praticado em períodos maiores ou quando a pessoa não tem condições de se abster totalmente do alimento, por causa do trabalho, é um dos exemplos. Lemos essa forma de jejum no livro de Daniel. Agora temos o jejum normal, é abstinência de alimentos, mas com ingestão de água. Foi essa forma que o nosso Senhor Jesus adotou ao jejuar no deserto. Agora temos o jejum total, é abstinência de tudo, inclusive de água. Na Bíblia encontramos poucas menções de ter alguém jejuado sem água. E isto dentro de um limite no máximo de 3 dias. A água não é alimento e o nosso corpo depende dela, a fim de que os rins funcionem normalmente e as toxinas não se acumulem no nosso organismo. E nós vemos 2 tipos ou 2 exemplos de jejum total. Foi Esther, no momento de crise em que os judeus estavam passando, e o apóstolo Paulo em sua conversão, quando ele também usou essa forma de jejum, devido ao impacto da revelação que ele recebera do Senhor. Então, boa consagração, uma boa vigília, que Deus te abençoe aí no seu jejum, e eu acredito nessa obra. Jesus é a sua melhor opção. Que Deus te abençoe.